Agora eu tô com dificuldades, porque eu só tenho canetão e uma caneta quebrada. E aí, jovens, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar sobre uma das melhores lutas, se não a melhor. Mentira, eu vou falar isso de quase todas as lutas que a gente for conversar aqui no canal, mas uma das melhores lutas de Clone Wars. Porque assim, antes, spoiler de Clone Wars, sei que tá rolando a 7ª temporada agora, tal, mas spoiler de Clone Wars. A gente vai conversar sobre muitas informações de Clone Wars, então, cara, spoilers e muitos spoilers. Então, Clone Wars, ele serviu meio que, além de tapar buraco entre o filme 2 e o filme 3, Clone Wars serviu também para aprofundar personagens que a gente já conhecia, como por exemplo o Darth Maul, e o Darth Maul tem uma imagem propositalmente colocada pra gente associar ele a um demônio, a um ser selvagem, cheio de raiva, mas ao mesmo tempo habilidoso com o sabre de luz. Tem a briga dele com o Qui-Gon Jinn, depois a briga dele com o Obi-Wan, onde ele é cortado ao meio, mas a gente não sabe nada sobre aquele personagem que morre com muitas aspas naquele poço lá, ele cai naquele poço gigantesco lá em Naboo, cortado ao meio inclusive. Então, não é segredo pra ninguém que o Darth Maul sobreviveu, e a luta que vamos comentar hoje acontece na 5ª temporada de Clone Wars, episódio 16, se eu não me engano, onde o Darth Maul, junto com seu irmão Savage Opress, enfrentam o Palpatine. O Darth Sidious vai pessoalmente enfrentá-los. É uma luta cheia de coisa legal, cheia de acrobacia, cheia de poderes, cheia de significado. E pra gente comentar o verdadeiro significado dessa luta, o que essa luta mostra pra gente em quesito de história, além de ser uma ótima coreografia de luta, animação, tudo mais, tem toda uma história sendo contada, sendo concluída, na verdade, nessa luta. Então, pra gente chegar até essa luta, a gente tem que explicar o que o Maul tá fazendo ali, o que o Palpatine tá fazendo ali, e por que o embate entre esses dois personagens é realmente muito importante e conta muita coisa sobre esses dois personagens e também sobre o futuro deles. Tá, um resumo rápido sobre o Darth Maul. O Darth Maul era filho da mãe Talzin lá de Dathomir, das bruxas de Dathomir, sabe, as Irmãs da Noite. O Palpatine ia lá treinar com ela, com a mãe Talzin, ele pegou o filho dela e treinou o filho dela nos caminhos do lado sombrio, e assim ele virou o Darth Maul, ele cresceu lá com o Palpatine e cresceu sendo treinado na regra de 2 do Sith. E quando o Darth Maul cresceu, ele enfrentou o Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, ele matou o Qui-Gon Jinn, ele foi cortado ao meio pelo Obi-Wan, e ele caiu naquele poço em Naboo lá, morrendo. Só que na verdade em Clone Wars a gente descobre que ele passou mais ou menos 10 a 12 anos, não tem muito certo a data. A gente sabe que se passou 10 anos pela diferença do filme 1 pro filme 2, mas as Guerras Clônicas duraram ali quase 4 anos, então não tem uma data certa de quando o Darth Maul voltou. Então de 10 a 12 anos, ele passou num lixão, num planeta lixão na verdade, chamado Loto Menor, ou Loto Minor, como você quiser pronunciar, e ele colocou umas patas embaixo assim do corpo dele, que foi cortado ao meio, onde ele parecia uma aranha, sabe? E ele ficou maluco, ele passou muito tempo lá gritando o nome Kenobi e virando meio que uma assombração do lugar. Até um determinado momento onde já tá rolando as Guerras Clônicas e chega o irmão do Darth Maul, que é o Savage Opress, e é muito interessante isso, porque na série animada eles se chamam de irmãos, tal, e a mãe Talzin fala, vai lá buscar seu irmão, mas não tem nenhum fator que prova que eles são irmãos biológicos, justamente porque eles são os irmãos da noite, como as Irmãs da Noite são as bruxas e eles são os machos ali de Dathomir. Então, quando eles se chamam de irmãos, pode ser tanto uma coisa de irmandade, de irmão de consideração, ou também irmão biológico mesmo, mas não tem nada que comprove que ele é irmão biológico do Darth Maul. Então, são irmãos, se chamam de irmãos, mas a gente não sabe quanto de irmão que é isso mesmo, sabe? Se é biológico ou se não é. É muito interessante que o Savage, ele foi modificado pela magia das Irmãs da Noite pra ajudar Ventress contra o Conde Dooku, tal, toda aquela história de Clone Wars. Ele é derrotado, ele é mandado pra essa missão pelas Irmãs da Noite, pela mãe Talzin, principalmente pra achar o Darth Maul. Eles se reúnem, ele consegue trazer o Maul de volta, a mãe Talzin vai lá e arruma umas pernas metálicas pra ele, traz ele de volta pra consciência, e ele volta ao normal, ainda querendo a sua vingança contra o Kenobi. E aí que eu falei pra vocês que tem muito mais o aprofundamento de personalidade do Darth Maul, porque justamente ele jura vingança ao seu arqui-inimigo, que é o Obi-Wan, cortou ele no meio, deixou ele 10 anos lá maluco, ninguém sabia que ele tava vivo. Então ele jura que ele vai se vingar do Obi-Wan, mas não só isso, ele também começa a montar um império de sindicatos do crime. Ele literalmente junta vários sindicatos, tipo os Pike, os Hutts e também o Olho da Morte, lá dos Mandalorianos. Ele junta todo mundo, tem mais um também que eu tô esquecendo. O Sol Negro. Ele pega e comanda o Olho da Morte, ele pega o Darksaber, tal, toda aquela parada. Ele junta todo esse grupo e acaba criando a Sombra Coletiva, que basicamente é um grande sindicato do crime, virando meio que um império, não no sentido império de Star Wars, mas um império onde o Maul governa, e ele agora comanda o submundo
submundo de certa maneira. Então, a personalidade do Maul é colocada como muito ardiloso, muito inteligente, coisa que a gente não vê lá na Ameaça Fantasma. Só que, em resumo, o Maul consegue fazer um grande sindicato do crime e também dominar Mandalore. Os Mandalorianos estavam agora sendo governados pelo Maul. Ele era sim uma ameaça para a República e para os separatistas, e agora chegamos no confronto do Palpatine contra o Maul e o Savage lá em Mandalore. Basicamente, o Maul acabou se tornando uma ameaça para o próprio Palpatine, mas o Palpatine fez as Guerras Clônicas, criou as Guerras Clônicas para criar um império depois, então ele não podia ter um rival, e justamente por isso que ele levantou da sua cadeira, e a gente sabe que se o Palpatine levanta da cadeira é porque o bagulho ficou louco, nem o Conde Dooku, nem o Grievous conseguiu lidar mais com o Darth Maul, então agora ele teria que fazer isso. Tudo bem que não é mais Darth Maul, mas Maul é o nome do Maul, então, né, ok, vamos levar por isso mesmo. O Palpatine chega usando a força para empurrar a porta e já mata 2 guardas mandalorianos do Maul. O Maul sente a presença do Palpatine, o Palpatine deixa que sua presença seja percebida e o Maul chama ele do quê? De mestre. Então a gente vê toda uma escadaria do Maul até o poder, mesmo assim quando o bichão chega, ele vira e fala: "Ih, o mestre chegou." O Darth Sidious entra na sala do trono com calma, enquanto a marcha imperial toca de uma maneira muito mais espaçada, mais lenta e mórbida do que de costume. O Maul se ajoelha perante o Palpatine e fala que sobreviveu graças ao treino do Palpatine, só que é muito interessante que isso mostra muito a personalidade de cada um. Então o Palpatine chega lá todo poderosão e o Maul se ajoelha, enquanto isso o Savage Opress fica atrás do Maul, meio que encarando, sabe, andando de um lado pro outro, assim, tipo, pronto pra briga mesmo, porque justamente o Savage não sabe com quem que ele tá lidando. É óbvio que ele sabe quem é o Darth Sidious, o Maul com certeza falou isso pra ele, mas é aquele negócio, o Savage é tão forte de força bruta, tanto em força mesmo, de poderes da força, só que uma coisa muito mais empurrar, puxar, mas ele é o cara da força bruta, então ele vê aquele velho na frente dele, ele fica, mano, eu vou esmagar esse cara, justamente porque ele não sabe com quem que ele tá lidando, mas logo ele vai saber. O Palpatine fala: "Ah, que pena que você tá tentando me enganar, hein?" E termina a frase falando que o Maul se tornou um rival. O Palpatine pega os dois então, joga os dois na parede, e a parede começa a rachar, assim, é um vidro, sabe, começa a rachar, e ele vai lá e abaixa a mão, tipo, solta os dois, e aí começa uma luta entre os 3. Então temos 5 sabres de luz vermelho lutando, e é muito interessante como o episódio, por ser animação, não fica confuso e nem fake toda a movimentação dos 3 personagens. Então quando eles começam a girar, saltitar, fazer cambalhota e bater de um lado pro outro, segurar os dois, não fica fake. Como por exemplo o Palpatine lá na Vingança do Sith, quando ele sai girando, você vê claramente que é um computadorzão e dá uma certa estranheza. Tem muito mais fluidez e tudo isso é colocado em a câmera se movendo em volta deles. Tudo bem, tem vários planos, tem vários cortes. Durante toda a luta a câmera vai se movendo em volta da treta, justamente para você entender o que tá acontecendo, porque são 5 sabres de luz vermelho, então a chance de você ficar confuso é grande. E a direção do episódio é perfeita em mostrar isso. O Darth Sidious ri enquanto dança entre os dois, porque os movimentos deles são de fato muito mais rebuscados e coreografados, porém não dá pra subestimar o Maul em questão de sabre de luz, e o Savage é a força bruta da parada, tanto que quando a luta vai acontecendo, o Savage consegue dar uma cabeçada no Palpatine, que ele cai, mas puxa os dois usando a força. Então assim, a luta tá começando a ficar muito de igual pra igual. Tudo bem que o Palpatine tá meio que dando risada de tudo isso, mas a sinergia e a movimentação dos dois personagens contra o Palpatine começa a dar muito mais resultado, e o Palpatine percebe isso. Quando eles caem, os 3 ainda trocam alguns golpes, só que o Palpatine entende que ele vai ter que separar esses dois, e empurra o Darth Maul pra frente numa parede. Então o Maul bate na parede, cai desacordado, e agora o Palpatine vai matar o Savage justamente pra lidar só com o Maul. E é muito interessante a luta 1 a 1 do Palpatine contra o Savage Opress, justamente porque eu falei pra vocês, o Savage ele foi criado ali meses antes, então ele teve um treino relâmpago com o Conde Dooku, teve um treino ali mais ou menos com o Darth Maul, ele nunca vai ser capaz de lutar mano a mano com o Palpatine, e o Palpatine literalmente desliga o sabre de luz e só desvia dos golpes, ele vai dançando, desviando dos golpes, como um mestre e um aprendiz criança, sabe, um aprendiz iniciante. Essa diferença de habilidade é tão grande que o Palpatine começa a fazer várias firulas quando ele liga o sabre de luz dele, e ele mata o Savage de costas, ele literalmente faz uma firula pra ficar de costas pro Savage e pra matar o Savage, olhando pro Darth Maul e rindo pro Darth Maul. Cara, isso é impressionante, é muito bem cuidado, muito bem colocado a direção, a movimentação e o sadismo
do Palpatine. O Maul vai atrás do Savage, o Palpatine deixa isso acontecer, ficando literalmente acima do Maul. Quando o Palpatine fica olhando pro Darth Maul de cima, ele fala que existem só 2 Sith, né? Ele reforça a regra de 2 e ele fala que o Maul foi substituído, então tem outro aprendiz no lugar dele, que seria o Conde Dooku e logo depois o Anakin, que depois viraria Darth Vader. Os dois estão dando tudo de si nessa luta, eles trocam vários golpes, várias movimentações legais, só que o Palpatine consegue desarmar o Maul usando a força para jogar o Maul na parede e o Maul começa a implorar por misericórdia. A gente acabou de conversar como o Darth Maul virou o vilãozão de Clone Wars, derrotando todo mundo, dominando Mandalore, criando lá o Sombra Coletiva, fazendo várias paradas para virar o vilãozão. Ele começa a rastejar e implorar por misericórdia, tipo, por favor, não me mata, por favor, tenha misericórdia. O Palpatine então faz os raios da força, os raios do lado sombrio, e começa a falar que não existe misericórdia, mas que ele não vai matar o Maul naquele momento, porque ele precisava do Maul pra outra coisa, que eu já vou contar se vocês quiserem, então fica até um pouquinho, daqui a pouco eu vou contar pra vocês. Por isso que eu gosto tanto dessa luta, porque Clone Wars é muito imersivo, você começa a se preocupar muito com os clones, muito com a Ahsoka, muito com o Darth Maul, não no sentido de se preocupar com ele, mas de você entender que ele é o vilão da parada. O Palpatine chega, sai do seu esconderijo, ele bota seu plano a perder justamente porque ele pode ser visto, tudo bem que ele sabe que ele não seria visto, senão ele não teria tomado essa atitude tão drástica, mas ele bota de certa maneira seu anonimato em jogo, vai lá matar o Darth Maul, humilha o Darth Maul, meio que Clone Wars tá mostrando pra gente assim, ó, tipo, legal, hein, Darth Maul, Grievous, Dooku, mas esse cara é o verdadeiro vilão, é esse cara que você tem que ver como vilão. Tudo que você vê do Darth Maul e do Savage lutando contra Jedi, dando trabalho pra Jedi, só não matou o Darth Maul porque não quis, mas matou o Savage ali na hora. O verdadeiro vilão estava presente, a aura do lado sombrio do Palpatine como verdadeiro vilão não cai só sobre o Maul, mas cai sobre a gente também que tá assistindo. Quando ele humilha o Darth Maul, não matando o Darth Maul, você fala, caramba. Pra galera que ficou curiosa em entender por que o Palpatine não matou o Darth Maul, é justamente porque ele precisava do Darth Maul pra atrair a Mãe Talzin, que estava escondida. Após o massacre das Irmãs da Noite, a Mãe Talzin estava escondida, e o Maul era o que o Palpatine precisava pra trazer a Mãe Talzin de volta, porque as Irmãs da Noite, justamente a Mãe Talzin, era muito poderosa e podia sim ser uma ameaça pro Palpatine, e de certa maneira acaba dando certo, mas Darth Maul não morre, tanto que a gente vê ele no final do filme do Han Solo lá. Depois de tudo isso, quando o Império foi criado, o Maul continuou no submundo, e ele criou um grupo chamado Aurora Escarlate, que é o que tem a Qi'ra e o vilão do filme do Han Solo, e depois a gente sabe o que acontece com o Maul lá em Rebels, que se você não assistiu eu não vou dar spoiler, porque isso aqui já tem muito spoiler de Han Solo, de Clone Wars. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, comenta aí embaixo então o que você achou dessa luta, você gosta dessa luta, você não gosta, comenta aí embaixo. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição, me segue no Twitter e no Instagram, coloca @NortonD no Twitter ou @NortonDomingues no Instagram. É isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!